Oi pessoal, neste vídeo de hoje nós vamos ver como se faz um estudo de etologia de comportamento de insetos. Então tem duas espécies de insetos. A primeira espécie é Homophoeta octogutata, um besouro tóxico que está aqui e que o gosto dele é ruim. E à direita tem um mímico, que ele imita, né, o tóxico. Se chama Adesmus colligatus, beleza? E aí ele vai se passar pelo outro e dessa forma vai ser evitado que seja comido, né? Então, graças a essa coincidência incrível de ser parecido com o outro, o que ocorreu provavelmente por mutação e evolução, não tem nada a ver com o esforço do inseto em fazer isso, ele se parece com aquele que é indesejável e também acaba sendo poupado, né, pelos predadores. Então, esse exemplo aqui foi tirado do livro Comportamento Animal, do Kleber Del Claro. Todos os créditos aí para o autor, né, Kleber Del Claro. Vamos ver como é que se trata isso aqui. Então a hipótese é que o Adesmus é um mímico de Homophyeta, tá? E a semelhança em morfologia, coloração e comportamento aumenta as chances de sobrevivência do mímico, beleza? Então, o imitador a gente chama de mímico e o inseto impalatável no qual o imitador sobrevive imitando é o modelo. Aí então tem um detalhezinho um pouquinho melhor do mímico, certo? Então a premissa para poder existir o estudo é que nessa área existe um predador mesmo de besouros que se orienta visualmente, olha só, que frequenta os mesmos ambientes que mímicos e modelos, nos mesmos horários, certo? Então vejam só, já existia uma história que era sobre a mariposa pimentada, né? Que ela seria mais predada em árvores de tom escuro, como aqui, do que árvores em tom mais claro, porque a mariposa era clara. Então ela era clara e o tronco era claro antes da poluição. Depois o tronco ficou escuro com a poluição e a mariposa que era clara acabou desaparecendo. E esse estudo foi feito na Inglaterra, né, depois da Revolução Industrial, e foi considerado uma prova da evolução, né, da evolução das espécies, ou seja, os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados às novas situações, que é um tronco poluído, não sobrevivem. Só que depois se descobriu que raramente os insetos comiam a mariposa quando ela estava pousada no tronco. Então, será mesmo que é uma prova de evolução? Então, ele frequenta, para poder realmente ser uma prova, né, da evolução, o predador tem que frequentar os mesmos ambientes, né, que os insetos que ele come, né, nos mesmos horários. E realmente comer o inseto. Então, tudo isso tem que ser testado para você afirmar melhor, né, uma teoria sobre a evolução na predação dos insetos. Hoje em dia se aceita um pouco mais essa história da mariposa apimentada, que vocês podem até procurar na internet, mas já foi bastante questionado se realmente era um exemplo cabal da evolução. E também, o primeiro teste que você tem que fazer é se o besouro modelo realmente tem um gosto ruim. Então aí tem um pequeno lagarto, que é o Trophidurus itamberi, que vai provar inseto. Dependendo da reação desse animal, a gente vai poder chegar a dizer, realmente, ele é um modelo, ele é impalatável. Senão, nada faz sentido no trabalho. Então, eles ofereceram os modelos para pintos, tá? E para os lagartos, tá? Para tirar a dúvida mesmo se eles eram impalatáveis ou não. E os modelos realmente são impalatáveis. Os frangos e os lagartos rejeitaram. Tá? E depois eles ofereceram as larvas do imitador, né, do mímico.
Ou melhor, aqui eles ofereceram larvas de um outro inseto, desculpe, tá? Fiz uma pequena confusão, de um outro inseto qualquer, que é o tenébrio, que é palatável, só para comprovar que eles comeriam um inseto que é palatável e rejeitariam um inseto que é impalatável. Esse aqui é o tenébrio, tá? Então, qual é a ideia dos cientistas no primeiro estudo? É mostrar que existem insetos palatáveis e que existe um modelo realmente impalatável. Então, oferecendo um, oferecendo o outro, eles tiram essa dúvida e começam a montar o trabalho. Então, tá lá, ó, foi oferecido para o lagarto impalatável, depois foi oferecido para o pinto impalatável e depois foi oferecido o palatável para lagartos e pintos. Lagartos e pintos rejeitaram o impalatável e aceitaram o tenébrio, que é palatável. Depois, foi feito, aqui é só uma nova imagem mostrando as larvas do palatável, né? De novo para pintos e lagartos. Então, eles fizeram depois o seguinte, ofereceram as larvas dos mímicos para os lagartos e pintos. Eles também aceitaram, então eles também são palatáveis. Tá? Então os pintos e os lagartos, eles distinguem palatáveis de impalatáveis, eles rejeitam os impalatáveis e aceitam os palatáveis. Então, os lagartos podem realmente predar o mímico, certo? Então, eles ofereceram, para comprovar isso, os mímicos para lagartos e pintos que não tinham comido nada, nenhum dos anteriores, só para tirar a dúvida. E os mímicos foram atacados e predados, comprovando que eles são palatáveis, certo? Só que como eles nunca tiveram contato com o outro modelo, eles não sabem que esse aqui poderia ter um gosto ruim. Ó, então tem essa linha sublinhada que fala justamente isso. Esses trabalhos eles não são muito simples, vocês vão ter que realmente dar uma pensada depois de tudo que eu falei aqui, né, fechar na cabeça de vocês como foi o trabalho, tá? Então, ó, animais que nunca conheceram o de gosto ruim vão aceitar o de gosto bom, que se parece com o de gosto ruim. Se parece visualmente. Então, a primeira conclusão as conclusões desse primeiro trabalho. Os modelos realmente são impalatáveis, os mímicos realmente são bons de comer, e há predadores interessados nos dois, e que sabem reconhecer a diferença no sabor. E aí, agora vem o teste final. Os predadores visualmente orientados confundem os mímicos com os modelos e os rejeitam, certo? O que precisa acontecer para comprovar isso? Que eles vão confundir os mímicos com os modelos e vão rejeitar também. Os lagartos recebem uma larva do besouro palatável e aí vai passar 5 minutos. E aí os mesmos lagartos recebem a larva do modelo depois de mais 5 minutos. Tá? Então eles vão oferecer o que parece ruim, mas que é bom. Depois vão oferecer o que é realmente ruim. Tá? E depois vão oferecer de novo o mímico. Certo? Então são 3 besouros que vão ser oferecidos. Um palatável, que não tem nada a ver com o trabalho, né, mas é só para mostrar que eles gostam e comem. O modelo, que é ruim. E por último, o mímico. E aí depois eles vão oferecer o palatável de novo. Tá? Só para comprovar que ele estaria interessado em comer, mas não comeu porque é ruim o mímico. Porque ele pensa que é ruim o mímico. Então, o que teria que acontecer para comprovar a hipótese? Os lagartos teriam que comer o palatável antes e depois do contato com modelos e mímicos. Certo? Que seriam ambos rejeitados. Isso demonstraria que os predadores não estão com fome e nem saciados. Tá? Que uma escolha foi feita. Agora, se eles estiverem só com fome, eles não podem comer tudo, entendeu?
se eles não tiverem com fome, eles podem comer o primeiro e depois não comer os outros. Então, fazendo isso aqui, ó, de oferecer um que não tem nada a ver antes e depois do trabalho, com os que você quer testar, você tira essa dúvida se o bicho comeu porque ele estava com muita fome ou se ele não comeu esse aqui porque ele não tinha fome. Belezinha? E aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que deveria acontecer? Os lagartos deveriam rejeitar ambos, o modelo e o mímico. E aconteceu, certo? Então, foi comprovada essa hipótese, que eles realmente confundem o modelo com o mímico e rejeitam dos dois para não se complicar. Aí, ó. Os lagartos inexperientes, ao tentarem capturar os modelos, os cuspiam e pousavam a boca várias vezes na areia do fundo do terrário e não se aproximavam mais dos modelos. Quando eles viam os mímicos, logo depois, se aproximavam, examinavam e recuavam, rejeitando-os. Realmente confundiam os mímicos com os modelos. E antes e depois disso, eles comiam o outro besouro que não tinha nada a ver, provando que eles não estavam nem com muita fome e nem saciados. Então, foi comprovada aí as causas evolutivas do comportamento dos insetos pelo exemplo. Agora, essa hipótese ela pode ser testada com o teste de Wald-Wolfowitz, tá? Que não é o da Big Bang Theory, mas é um outro Wolfowitz famoso aí. Como que você testa estatisticamente essa hipótese? Bom, aí estão o Wald e o Wolfowitz com o teste de Wald-Wolfowitz, certo? Então, o que deve acontecer com os padrões de resultados? Só vou fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês como que vai funcionar isso aqui. Então, eu bolei aqui duas situações. Tá? Tem a tabela aqui, ó, que é do programa Estatística 6.0, que já se vão lá 10 anos dessa versão, mas funciona ainda para mostrar o que eu quero mostrar. Então, o que eu criei aqui? Uma coluna com o tipo de besouro oferecido, tá? E duas situações aqui para o lagarto. Na primeira situação, em um ele come, né? Não come, né? O besouro, e em 0 ele come o besouro, tá? Quando eu ofereço palatável e mímico nessa sequência aqui temporal, né? Cada 5 minutos eu vou oferecendo. E ele, um tipo de besouro ele come e outro tipo de besouro ele rejeita. É sinal que ele está diferenciando os dois, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu ofereci o palatável, ele rejeitou. Aí eu ofereci o mímico, ele comeu. Aí eu ofereci o palatável, ele rejeitou. Ofereci o mímico, ele comeu. Então ele está rejeitando o palatável e está comendo o mímico. Tá? Às vezes pode dar aqui dele se confundir, né? Comer os dois, rejeitar os dois, perdão. Ou comer os dois. Mas de um modo geral ele está preferindo um e não preferindo o outro. Se eu fizer outra situação aqui, ó, eu ofereço o palatável, ele come, perdão, rejeita, um é rejeita, perdão. E aí eu ofereço o mímico, ele rejeita. Aí eu ofereço o palatável, ele rejeita. Ofereço o mímico, ele rejeita. Aí eu ofereço o palatável, ele come. Ofereço o mímico, ele come. Então ele está se lixando se é palatável ou mímico, né? Às vezes ele rejeita os dois, às vezes ele come os dois. Às vezes ele rejeita os dois, às vezes ele come os dois. E não como aqui, ó. Então aqui, ó, um está se passando pelo outro, né? Se eles tomam sempre a mesma atitude em relação aos dois, isso é uma situação. E aqui, nessa primeira coluna aqui, ó, é uma situação em que ele está realmente discernindo. Né? Então, se ele discerne, é porque não funciona o mimetismo. Né? Se ele não discerne, é porque funciona o mimetismo. Tá? Então aqui eu vou testar matematicamente se ele discerne ou não. Beleza? Então, quando lá no final do teste os dois grupos tiverem um resultado significativo, se eles se comportam como realmente dois grupos diferenciados. O grupo dos palatáveis e dos mímicos.
Se não der diferença estatística nessa sequência de números, ela seria uma sequência aleatória, eles não discernem e palatável e mímico são pertencentes ao mesmo grupo. Tá? Então é um teste que compara os grupos quanto às escolhas do predador. Então os grupos testados são os insetos e aqui a variável utilizada foi a escolha do predador. Ou não, ou não escolha. Aí eu vou no programa Estatística, em Statistics, tem o menu lá, aí escolho de todas as estatísticas possíveis, não parametrics. Aí o que vai acontecer? Vai abrir uma caixinha só de estatísticas não paramétricas. Eu vou comparar dois grupos independentes, duas amostras independentes. Aí entro nessa caixinha, vai aparecer já lá o teste, Waldorfowitz, Tested the runs. Aí eu vou dizer quais variáveis que eu quero testar. Primeiro, eu vou escolher a variável dependente, tá? A variável que eu quero testar, que é justamente essa aqui. Tá? As escolhas. E aí, os grupos estão aqui. Tá? Então eu vou comparar o palatável e o mímico quanto às escolhas do predador. Então, se palatável e mímico não diferirem, não formarem dois grupos quanto às escolhas do predador, é porque tanto faz. Não há seleção por inseto. Se não diferir, aí é porque ele não conseguiu discernir. Tá? Então, se existirem dois grupos realmente, palatável e mímico, vai ter que dar uma diferença estatística com chance de erro menor do que 5% e vai ser mostrado em vermelho. Muito bem. Então, grupo 1, grupo 2, comparados quanto às escolhas. Mandei rodar o teste, eu só clico ali em Waldorfowitz, depois que foram escolhidas as variáveis, ele roda o teste. Então, comparei os dois grupos, palatável e mímico, quanto às escolhas. E deu que os grupos diferem, tá? Com uma chance de erro menor do que 0,002, ou seja, uma chance de erro de 0,2%. A estatística sempre vai dizer que os grupos diferem, só que o que vai definir se isso realmente é confiável é a chance de erro. Tá? Então aqui, quando eu testei a primeira coluna, essa coluna aqui, ele falou que esses grupos diferem quanto que aconteceu aqui, quanto a atitude do predador. Então, se o predador está escolhendo e os grupos são diferentes, é sinal que o predador realmente faz uma escolha. Ele não confunde. Depois eu fiz o mesmo teste com a variável aquela à direita. E aí deu que os dois grupos não diferem, ou seja, eles poderiam, os mímicos e os palatáveis, serem tratados como se fossem um único grupo, besouros comidos. Não diferiram, a chance de erro é de 25%. Então o teste sempre diz que eles diferem, mas com uma chance de erro muito grande, de 25%, então eles não diferem. Tá? Pensem em tudo isso, vocês vão concluir que foi feito certinho aqui e faz sentido. Tá? Então, voltando aqui, diferem nessa coluna, uma hora ele não come, a outra hora ele come. Tá? E aqui ele come os dois várias vezes, depois não come os dois, ele se confunde. Tá? Então essa é uma forma de você provar matematicamente e com uma chance de erro associada estatisticamente se as decisões dos animais são preferenciais ou não e se o mimetismo realmente funcionou. Tá? Essa é o tipo de coisa mais complicada que vocês vão ver talvez em etologia, os testes de hipóteses, considerando os resultados da forma estatística, que é o correto, né, você fazer. Você pode lá fazer isso para 3 lagartos, para 10 lagartos, para 100 lagartos. E aí tem uma conclusão ainda melhor. Né? De nada adianta você oferecer 2, 3 besouros para um único lagarto e já sair concluindo. Você tem que ter robustez nos resultados. Certo? E aí, como que eu encontro uma questão dessas para eu testar? Né? Como eu sei se vai ser um estudo promissor, a minha questão que eu estou buscando lá na floresta onde eu trabalho? É o que nós vamos ver agora. Tá?
Então, as primeiras coisas que a gente deve pensar é o seguinte: se a gente não tem fobia a algum bicho, né? Nada adianta eu querer estudar uma coisa, chegar lá e descobrir que eu tenho medo daquele bichinho. Pode parecer ingenuidade falar isso aqui, mas muitas vezes acontece, tá? Então, a primeira coisa é você ir a campo, fazer observações e ver, não, esse bicho aqui me dá medo, esse bicho eu gostei, me parece inofensivo, tem uma questão legal com esse bichinho, tá? Como por exemplo aqui, ó, aqui é uma mariposa que parece um beija-flor. Aí poderia me perguntar, por que uma mariposa que não tem ossos se pareceria com um beija-flor que tem ossos? Né? Talvez seja uma forma que ela conseguiu aqui de evitar que o predador coma ela. Então ela não tem ossos nenhum, mas o predador pode achar que ela é um beija-flor e vai pensar, nossa, não consigo comer osso, deixa quieto isso aí. E aí ela passou desapercebida. Isso é uma coisa que é uma teoria minha, tá? Eu que pensei isso, por isso que eu estou falando isso. Talvez não tenha nada a ver. Mas é um ponto de partida, entendeu? Aí então se perguntem, algum me interessa? Algum me causa fobia? Então são tudo dicas aqui do Kleber de como começar um estudo de etologia. Né? Não lute contra suas limitações pessoais em uma situação como essa. Se você tem medo de alguma coisa, não estude ela. Né? Passa por uma coisa que não te dê medo, pelo menos. Olha aí, ó. Alguns já devem ter saído do YouTube numa hora dessas, né? Então tem gente que tem medo de aranha. Eu sou um que tenho, tá? Até por um episódio da minha adolescência, eu sempre dormi muito no chão, né? Só coloco um colchão ali e deito. Aí um belo dia, tinha estudado, assim, tava bem cansado, dei uma deitada de tarde. Aí eu acordei com a cabeça virada pro canto da sala, assim, né? Quando eu coloquei o colchão. Tava com o colchão bem no chão, olhei assim, bem no nível do chão, assim. Olhei pro cantinho, assim, do colchão, onde estava ele encontrando o cantinho da parede. E tinha uma aranha enorme me encarando a uns 5 centímetros da minha cara, assim. Foi aí que eu não gostei mais de aranha, tá? Se você não gosta de trabalhar com escorpião, então você escolhe outro animal. Se você não gosta de trabalhar no escuro, ou tem medo de assombração, não queira trabalhar com certos escorpiões, como Titius cerulatus. Porque além de ser noturno, ele é abundante só em cemitérios. Tá? Aí, tem algumas pessoas que podem achar esse bicho assustador, embora eu ache bonitinho. Sapos também causam fobia em algumas pessoas, principalmente quando pulam em cima de você. Vocês podem até fazer um pequeno exercício agora. Cadê o sapo, né? Achar o sapo aí na imagem. Que é uma outra coisa importante. Se você quer estudar um bicho, você tem que enxergar o bicho. Então não adianta você escolher um tema de estudo, que às vezes é muito difícil de você enxergar o bichinho. Tá? Mas aí você pode estudar essa dificuldade de enxergar ele, né? E aqui uma outra dica importante para fazer o seu trabalhinho. Não sai logo fazendo. Tá? Tire uns dias, faz observações preliminares, vê tudo que poderia dar errado. Se o bicho não é muito comum, se você vai ter anos procurando o bicho. Adeque a metodologia, né? Quanto tempo eu vou ter que ficar abaixado com uma lente de aumento olhando a formiga, né? Até para ver se a minha coluna vai aguentar ou não, tá? Se eu vou conseguir fazer isso num dia de chuva, num dia de sol, no frio, na noite. Porque muitas vezes a gente vai ter que observar o animal lá na área de estudo, não em laboratório como foi feito ali o teste dos mímicos, né? Se você não gosta de escuro, também evite morcegos. Se você tem medo daquela doença raiva também. Se você não sabe nadar, não escolha peixes, né? Se você sofre de problema na coluna, evite, né, formigas, né, pois vai ser uma verdadeira tortura para sua coluna. E um parênteses que eu gostaria de abrir aqui é sobre animais raros, né? Tem muita gente que fala, eu vou estudar a onça parda. Aí vai lá para a floresta com uma prancheta e fica 3 anos e não vê o bicho.
E aí terminou o doutorado e você não tem dados, cara, para discutir sobre o comportamento da onça parda. Então pergunte antes, né, na área onde você vai estudar, se já foi visto uma onça lá. Né? Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Senão você corre o risco de ficar 3 anos sem ver o bicho. Aqui, ó. Essa é a mariposa, né? Muitos biólogos que conheço podem caminhar um dia todo por uma mata sem enxergá-la. E isso é triste. Então, pelas próprias palavras do autor do livro aqui, ele já dá essa dica. Você tem que gostar realmente do que faz. E você tem que andar na floresta de uma forma diferente que a maioria dos turistas anda. Né? Os turistas vão caminhando, que bonito, não sei o que, pisa em cima da cobra, nem viu. O biólogo treinado mesmo, ele consegue ouvir a cobra. Tá? Principalmente se for uma jararaca que vai bater o rabinho lá para atrair os ratos. Então, se você anda na mata, não consegue ver nada, depois de um dia inteiro caminhando, é porque você talvez não tenha vocação para biólogo. Tá? Se você não vê nenhuma questãozinha para estudar, por mais simples que seja, você está com problemas aí. Repense sua vida de biólogo. Tá? Caminhe devagar, observando as coisas. Pare, olhe, porque cada metro quadrado de floresta tem milhões de coisas acontecendo. Pressa é a inimiga da perfeição em trabalhos de biologia. Você tem que ter sempre muita calma, muito poder observacional. Você tem que ajustar a sua visão ao interior da mata, ajustar seu ouvido, ajustar seu tato. Não fazer barulho, caminhar com cuidado, para não afastar os animais. Aí você vai encontrar uma questão. Se você tiver bastante curiosidade, bastante calma, dedicar realmente a seu dia, não ficar só olhando, que bonitinho, não sei o que. Procurando a questão mesmo. Ela vai ter que surgir. Então quem não viu o sapo ainda, reconsidere aí suas possibilidades, tá? Tá aqui. E veja que é um sapo grande ou pequeno, pelo tamanho da folha. Pequeno, né? Então, vamos falar de tipos de estudos com organismos. Né? Respeite e preze sempre seus colegas taxonomistas. Se descobrir um animalzinho bonitinho, acho que é bem raro, que ninguém estudou direito, e resolve escolher. Taxonomista que vai te dizer quem é o bicho. Tá? Então trate bem os taxonomistas sem se dizer qual é o bicho, nome científico, sem estudo. Certo? Vantagens de você fazer um estudo de comportamento. Eu posso escolher vários organismos. Né? Isso é mais fácil. Então, você tem o poder de escolher qual animal você vai trabalhar em etologia. Isso é muito importante. Mas é importante que você também, antes de sair escolhendo qualquer animal, leia sobre o que já foi feito. Né? Então saia, vá para a mata, observe alguns animais e pense em algumas perguntas científicas. Por exemplo, será que as jacutingas, aquelas aves, elas cuidam dos filhotes? Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte, né? Pergunte a si mesmo. Será que já não fizeram o trabalho que eu estou me propondo a fazer? Será que tem jeito de estudar o que eu estou querendo? Já falei sobre isso um pouco, né? Não haveria com esse mesmo objeto de estudo outras questões mais interessantes do que o cuidado parental, por exemplo, que eu me propus a estudar? Me propus a estudar? Reconsidere, né? Será que eu quero fazer? Será que o que eu quero fazer vai resultar em um trabalho de boa qualidade? Será que eu vou ter jacutingas, filhotes de jacutingas em número suficiente para fazer um testezinho estatístico, como eu fiz anteriormente aqui? Quem me orienta nisso? Quem que é o especialista em jacutinga? Quem que é o sistemata de jacutinga? Onde que vão encontrar essas pessoas? É só lá na UNB ou ali em Lavras tem alguém? Tá? Você pode chegar à conclusão que não existe ninguém para te orientar no trabalho. O trabalho é muito difícil, ninguém pesquisou nada sobre isso. E aí você vai ter que partir sozinho para sua busca, que é bem mais difícil, né? Ainda mais para quem está começando. Tá aí ela, né? Se não me falha a memória, é Penélope o nome científico.
E antes de sair fazendo o trabalho, dê uma boa observada no que o bichinho faz. Pode ser que surjam outras questões mais interessantes sobre o comportamento dele do que aquela questão que você tinha pensado em estudar inicialmente, não é verdade? Só vamos ver aqui o nosso tempo, como é que está. Tá razoável. Beleza? Então, evite o seu comportamento. Se você quer fazer essa primeira observação, vá à mata, mas não faça barulho, não use cores chamativas, não vá à mata com um desodorante que afaste todos os animais, tá? Ou com a falta dele. Não faça nada que possa afetar o comportamento dos prováveis objetos de estudo, né? Por exemplo, alguns animais têm um olfato incrível, né? Como os gatos, ao contrário do que se pensa, não é só o cachorro que sente cheiro bem, né? O gato também. Então, você pode nem ter visto um gato e o gato já foi embora porque o seu desodorante é muito forte. Ou outra coisa, né? Tá? Se você balançar um aquário ou um terrário na hora de estudar as formiguinhas, isso vai mudar o comportamento delas, né? Até mesmo a respiração, no caso de alguns insetos pequenos, se tomou lá um café forte, respira em cima do inseto, o inseto vai sair correndo. Aí você anota que o inseto é apavorado, que o comportamento dele é assim. Mas na verdade é uma reação ao seu cafezinho lá que você tomou. Então em alguns casos nem respirar perto você pode, você vai ter que, sei lá, usar uma máscara, sei lá. Se você for trabalhar no rio mesmo, para estudar peixes, por exemplo, esse aqui é o Macropina microstoma, que é um peixe que tem a cabeça transparente, que foi recentemente descoberto, cujo comportamento nada se sabe. Se você for estudar peixes, tem que saber mergulhar, né? Fazer um curso de mergulho pelo menos, né? Não vai morrer fazendo seu primeiro trabalho, né? Então, você tem que estudar, você tem que ver se já foi feito, você tem que ir à mata ou ao rio, ver como é o animal, como ele se comporta, procurar não influir no comportamento dele, para ir partir para as perguntas. Tá? E você vai ter que, de alguma forma, se especializar em algumas coisas e se equipar, né? Para observar formigas, talvez uma lente de aumento, evitar jogar seu bafo lá na formiga e essas coisas. Tá? Se você vai estudar aves, como essa ave aqui que está disfarçada de madeira, você tem que saber usar um binóculo, uma luneta, uma câmera fotográfica com zoom. Você vai ter que saber mexer com o microfone, né? E prestar muita atenção. Quem não presta atenção em aves nem enxerga as aves aqui. Tá? E lembre, né? Muitos dos animais que você vai estudar, eles são miméticos. Ele realmente se esconde até dentro do estudo do pesquisador, né? Você vai ter que trabalhar com redes, com morcegos, vai ter que saber como consertar a rede, como manipular um animal na rede, né, um morcego no caso. Você vai ter que ter uma vacina para alguns trabalhos, contra a raiva, por exemplo. Nem pense em estudar morcego sem se vacinar contra a raiva, tá? E aqui, se você for observar alguns animais de cativeiro pequenos, utilize a lupa. E esteja sempre preparado para observar e anotar ou filmar as coisas. Filmar é uma ótima ideia, tá? Deixe sempre a máquina ligada, tenha várias baterias já pronta para filmar, porque a pior coisa que pode acontecer é você ver uma coisa fantástica na mata e depois não ter o registro. Ninguém vai acreditar em você, certo? Então, tem gente que só acredita vendo e a pessoa quer ver o vídeo, né? Pô, falou que fulano de tal ressuscitou e tal. Cadê a prova? Cadê o vídeo? Tá? Então, se você um dia viu isso, ouviu isso, a pessoa só vai acreditar com um selfie seu aqui do lado, né? Isso é importante, não perder um registro. Imagina que você está procurando pé grande, ele aparece, né, lá no Canadá e você não filmou. Você vai ser mais um que viu o pé grande e não mostrou a prova. Né? Aqui vem a questão mais importante, é você saber se colocar no lugar do animal.
né? Como nós sabemos, se, por exemplo, como que 2, 3 pessoas chegam a uma conclusão sobre o que está acontecendo com um animal, se a gente não é igual a ele, né? Então você tem que se colocar muito no lugar do bicho. Isso não é qualquer um que sabe fazer. Tá? Como que eu sei, junto com outros 3 colegas, que eu vi uma predação e não vi um outro tipo de comportamento? Né? Tem que haver um consenso, as pessoas têm que concordar com o que viram. Né? Por exemplo, muita pessoa vê um balão e diz que é um OVNI. Muita pessoa vê um animalzinho lambendo o outro lá e acha que está fazendo carinho. Na verdade, ele está fazendo um bullying lá com outro bicho. Tá? Então, tem que estar preparado para isso. Tá? Então, quando você for trabalhar com outros colegas para uma amostragem mais grande do comportamento, que vai ter muitos dados, vocês têm que ir em dupla lá para ver se os que estão observando, né, se o que um observou é o que o outro observou. Por exemplo, o gosto da feijoada é o mesmo para 2 pessoas? Provavelmente não. Isso é bastante comum em estudos de fenologia, que é a observação do número de frutas que uma árvore produz. Se você colocar 10 pessoas lá, cada uma vai dizer que a árvore tem tantos frutos. E às vezes vai ter um que exagera, um que não exagera, e é preciso calibrar isso. Se você for ver lá um estudo de consumo de frutos, né, é a mesma coisa. Né? Então, se você filma o bichinho lá, aí vocês podem rever o que está acontecendo e todo mundo entrar no consenso. Não, ele realmente estava fazendo um bullying com outro bichinho, não, ele realmente estava fazendo carinho, ou ele não estava fazendo nada, né? Ou ele estava predando mesmo. E aí, só o vídeo vai dizer, porque as pessoas vão sentar e as 3 pessoas vão assistir a mesma coisa ao mesmo tempo. Porque se você não filmar, cada um viu por uns 10 segundos o comportamento do bicho e ninguém vai ter muita certeza, porque vai ficar na memória só. E a nossa memória não é confiável. Né? Nossa memória sofre alto nível de sugestão. Então, o que nós estamos fazendo agora? Definindo as metodologias de trabalho em etologia. Certo? Então, essa parte do curso agora vai falar muito disso. Tá? Definir métodos. As principais dúvidas que vão surgir nesse momento são: será que vai funcionar o que eu estou pensando em fazer? Será que é assim mesmo que eu faço? Será que o meu orientador está atualizado e posso confiar nele plenamente? Então a dica é, antes de sair para a mata, sair filmando, sair anotando um monte de coisa, ficando horas lá, pense em todo o trabalho, faça um café, sente, deite numa rede, reflita muito, tudo que poderia acontecer. Você pode até ir na mata lá, dar uma olhada como é que não é, e depois volta, reflita de novo. Você pode até pensar como você estudaria o bicho, se é com binóculo, se você vai trazer o bicho para um terrário, e aí pensa tudo de novo. Depois que você tem tudo pronto, pensa de novo. Tá? E talvez dê certo. Tá? Então, pense. Tá? E aqui uma dica do Kleber importantíssima. Né? Se você não leu nada, você não vai ter facilidade em fazer essa parte aqui, ó, que são as reflexões. Você tem que ler. O que já foi feito com aquele bichinho? Vai no Google Academic, põe o nome do bichinho lá e vê todos os trabalhos. Vai ter trabalho falando para que serve o bicho, se lá tem uma coisa que cura a AIDS, e vai ter alguns trabalhos do comportamento do bicho. Aí você vai procurar esses do comportamento do bicho, vai ler tudo que já foi feito com o bicho e como foi feito. Aí você vai já matar muita charada, você não vai ter que ter a sua ideiazinha, você já vai ser guiado por ideias anteriores, né? Por exemplo, muitas pessoas fizeram com gaiola, não funcionou, o bicho morreu porque ficou triste. Então esse bicho tem que ser estudado na mata mesmo. Para estudar na mata o bicho, você não pode usar tal calça porque o bicho não gosta daquela cor. Tá? Então por aí vai. Então se você não lê nada, você vai partir para fazer tudo sozinho, sem nenhum guia. A leitura é um professor. Né? Se você ler e entender os trabalhos, você vai ser bem guiado pelos trabalhos já aprovados para fazer o seu. Então, pode aparecer novos métodos. Você faz tudo de um jeito aí descobre que naquele mês foi descoberto um método super mais fácil
para fazer. Aí você vai querer se matar, né? Então você vai ter que fazer o que a gente falou ali, né? O delineamento metodológico. Eu vou oferecer o bichinho para um animal, para testar se ele é mímico ou não, quantos bichinhos eu vou oferecer, quantos animais eu vou estudar, quantas réplicas, quantas vezes eu vou repetir o trabalhinho para ter a minha conclusão. Eu vou oferecer antes e depois um outro bicho para saber que o animal não estava nem com fome. Essas coisas que a gente falou hoje, você tem que pensar para todos os estudos. Eu vou manipular o trabalho ou vou fazer somente observação lá na mata? Né? Vou isolar variáveis, vou trazer o bicho para um aquário, vou excluir tudo que tem de variação e só estudar o comportamento dele? Será que ele vai se comportar da mesma forma como ele se comporta lá no lago? Né? Tudo isso você vai ter que fazer. Se eu fizer 3 anotações sobre o comportamento de um bicho com um único indivíduo, será que é suficiente para caracterizar o comportamento? Ou será que eu tenho que pegar vários indivíduos da população, por exemplo, vários macacos, e oferecer um espelho para ele e ver se ele se reconhece, como Darwin fez para nos aproximar do macaco em relação ao autorreconhecimento, né? Será que se eu oferecer um macaco um espelho, ele vai se olhar por coincidência ou ele realmente se reconhece? Então tem que oferecer 100 espelhos para 100 macacos diferentes. Se 95 macacos não atacam o espelho, como qualquer ave faz, ele se reconhece, fica se arrumando, vê se está bem no espelho, é porque provavelmente 95% da minha certeza os macacos se reconhecem no espelho. Né? Então é disso que a gente está falando. Então leiam os trabalhos aqui, né, pelas dicas do Kleber, por exemplo, Altman, né, Kuthel, né, ética, né, Martin e Bateson, metodologias e análise estatística de dados etológicos. Né. Fábio Presoto, certo? Então agora a gente vai comentar um pouco sobre métodos de observação e registro de animais. Você pode usar uma câmera trap, vou começar por esse aqui, que vai te poupar um tempo enorme, porque você não vai ter que ficar lá sentado com um monte de mosquito no ouvido, esperando 3 meses a onça aparecer. Quando a onça aparecer, ele vai filmar. Tá? Você vai fazer uma observação indireta, por exemplo, uma pegada que o bicho deixou, ou você vai fazer uma observação direta. Você vai estar no momento que aconteceram as coisas. Né? Evitem usar olho nu, tá? Fica mais bonitinho aqui a vista desarmada. Tá? Aí, se você for fazer uma observação direta, você provavelmente vai ter que usar binóculo para aves, por exemplo. Né? Então, as pessoas observando as aves. Né? Outro tipo de observação direta é no microscópio, né? Para animais pequenos. Tem algumas coisas que na hora de você fazer a observação direta, nós vamos começar falando desse agora, com mais detalhes, ajuda. Certo? Por exemplo, se você for trabalhar à noite, alguns insetos e outros animais são sensíveis à luz. Né? Provavelmente, se você colocar uma lanterna sem um celofane vermelho, todo o comportamento do inseto vai mudar, vai ser ele ficar girando ao redor da sua lanterna. Tá? Não tem nada a ver com o comportamento que ele tinha na hora lá, na escuridão. Então, muitas vezes, uma lanterna com celofane vermelho, ela evita que o inseto faça isso. Tá? Ele vai continuar tendo o comportamento que ele teria na noite. Tá? Um caderno de capa dura. No inverno você pode levar um caderno sem proteção nenhuma, porque geralmente não chove aqui na região sudeste. Mas no verão é bom você ter aqueles cadernos que protegem da chuva, né? Parece ter um plástico, folha, você pode anotar com lápis tudo o que pode acontecer, sem perder a anotação, né? Que é muito importante isso. Aí, ó. Esse é um exemplo de estudo, né? Como você coleta dados, né? Então lá na planta 17, que ele observou os insetos em cima daquela planta, ele colocou a data.
como é que estava o dia, onde que ele fez o trabalho. E aqui quantas formigas apareceram lá, né, naqueles horários. Ó, tá? Então depois a gente vai entrar mais em detalhes como que faz uma caderneta de campo, que tipo de anotação tem que ter e como que se faz essas anotações. Né? Mas é importante que a gente saiba primeiro que num verão chuvoso você pode perder tudo isso aqui se não for a prova d'água seu caderninho. Então, às vezes tem pessoas que levam um gravador, né, para depois passar limpo, também é uma boa, ou a própria máquina fotográfica. A moral da história é que você não deve perder seu dia, né, ter feito tudo e depois chover e molhar e você perder, né. Então é importante aí que você esteja ligado com essas coisas que são importantes. Sempre que você volta da mata, eu já fiz muitas vezes, cópia, né? Às vezes até bato uma foto do caderno de campo e guardo lá. Porque às vezes você leva o mesmo caderno no outro dia. E aí no 10º dia, depois que você trabalhou 9, você perde o caderno. Ou vem um ave de rapina e leva seu caderno embora. Já era, né? Perdeu 9 dias de trabalho. Se você fotografa o caderno ou copia, né, para o computador a cada final de dia o seu trabalho, que exige um comportamento quase de monge, né, uma dedicação enorme, você não vai perder. Mas eu sou mais prático assim, eu prefiro te bater uma foto, que eu tenha a foto lá, depois um dia eu digito. Porque às vezes você está realmente cansado, não quer ficar digitando toda a noite que você acabou de fazer durante o dia. Às vezes é muita coisa, né? Depois você pode copiar tudo isso para um HD externo e aí já ter 2 cópias eletrônicas, né? Não confia só numa, né? E outra coisa é você ter na casa uma cópia e no escritório outra. Se for assaltado e alguém levar seu computador em casa, você ficou com o HD externo no trabalho com a informação, não perdeu a informação. Tá? Isso aqui para qualquer coisa que se faz na vida acadêmica é bom você ter isso. Né? Aí, ó, meu caderninho. Tá aí. Ó. E já me salvou, viu? Isso já aconteceu comigo. Veio uma faxineira lá em casa, lá limpou tudo e colocou meu caderninho fora. Ah, que esse monte de rabisco, que lixo. Aí, nossa, perdi 2 meses de trabalho. Aí fui lá numa pasta, no computador tinha dados fotografados, caderninho e tal. Tá lá o caderninho. Não precisei matar a faxineira e nem ir no lixão da cidade procurar o trabalho perdido, né? Que às vezes acontece, você vê umas pessoas lá no lixão procurando coisa que perderam, né? Certo? Se você quiser comprar bons equipamentos, para qualquer coisa que você vai fazer em ciência florestal ou biologia, esse é o link, o melhor link do mundo, tá? O Forest Suppliers. Tá? Não tem ação dessa empresa não, tá? No Brasil tem a Eloforte, que é um bom link lá de Curitiba, né? Ó, então aí tem os lugares para você ver onde você vai achar os equipamentos. Né? Inclusive tem aqui, ó, a caderneta à prova d'água deles, segundo reza a lenda, que protege dados por até 100 anos. Tá? Eu já usei esse caderninho aqui, usei um velho lá que ninguém usava, peguei e levei para a mata. Funciona bem, viu? Aguentou lá em Piscinágua, que é um lugar que chove muito, Piscinguaba, certo? Então nesse Forest Suppliers, eles têm, se não me falha a memória, filiais aqui no Brasil, você pode ter um atendimento tudo em português, dependendo do site aí, e comprar suas coisas, tá? E aqui é a Eloforte que eu havia falado para vocês, tá? Tem muita coisa para fazer lá. Tem podão, tem binóculo, essas coisas, você acha tudo lá. Até essas juntas aí, ó, que às vezes serve para você fazer alguns estudos com formiga, com insetos, né? Répteis. Depois tem essa folha aqui, ó, que era usada para imprimir, né, transparências e coisas nas impressoras mais antigas. Ainda existe isso. E ela funciona muito bem para você anotar dados em dias chuvosos. E o gravador, né? Hoje em dia já não se utiliza mais tanto o gravador. A própria máquina fotográfica ela grava bem o que está acontecendo. Né? Só que muitas máquinas fotográficas se grava ali 30 minutos e acabou já a bateria ou acabou a memória da máquina.
E às vezes você não quer trocar de bateria no meio da observação, então isso é uma coisa complicada. Então aqui sim eu recomendo, se você vai usar uma máquina fotográfica, compre uma máquina que tenha uma bateria excelente, né, ou que você consiga filmar as coisas com uma resolução razoável por um bom tempo. Né. Geralmente as máquinas elas ajustam a resolução, né, você pode só gravar sons, põe a resolução visual, né, da imagem baixa, você não quer a imagem, que é só o som, né. Aí você pode ficar lá 1h30, às vezes sem ter que trocar nada. Né. O legal do gravador é que você pode ficar gravando sons e ficar olhando ele, né, anotando as coisas sem tirar o olho dele. Então, você pode também ir falando o que está acontecendo. Ó, o animal agora comeu um fruto, agora o animal defecou. E você continua olhando o animal. Não fica olhando para baixo anotando, ó, o animal defecou. Aí quando você olha de novo para olhar o animal lá na árvore, cadê o animal? Né? Aí você perdeu o registro. Né? O animal foi para onde? Nem sabe. Né? Então o gravador e a máquina fotográfica são ótimos. Eu diria que hoje em dia é mais interessante até você filmar tudo, né, que você puder do animal e depois em casa transcrever o comportamento dele, né, com calma, sem mosquito, sem chuva. Você vai até entender melhor o que o animal fez ou não fez. Eu filmaria tudo se eu pudesse. Certo? Sempre leve material extra, né, trocar bateria, trocar as coisas, até uma outra máquina, se você tiver grana, vai te ajudar. E o problema de algumas máquinas é que você, na hora de, né, ligar a maquininha lá, às vezes faz um bipzinho lá, o bicho pode sair voando e se assustar. Tenha cuidado com isso. Então, muitas vezes é interessante, na hora de você ligar a máquina, põe ela dentro da roupa, assim, faz bem na camuflagem mesmo, que aí abafa um pouco o som. Né? Lembrem que tem animais que escutam 10, 15 vezes melhor que nós. Então, aquele bip da máquina é uma martelada no ouvido do bicho. Tá? Aí tem esses gravadores ó, complicados aí que gravam direitinho as coisas. Tá? Isso é mais usado para aves. Até você imitar o bichinho e aí o bichinho vir mais perto, tem essas coisas. Tá? São os gravadores de anfíbios, os playbacks, né? Que você tem aí todo o aparato. Né? E aqui é onde você pode conseguir eles. Tá? Olha aí, ó. Alguns são mais compactos, outros são mais grandes, né? Isso também é importante. Dependendo do bicho que você vai observar, você vai ter que caminhar muito, se deslocar muito. Então evite aparelhos grandes. Tá? Procure coisas portáteis. E agora uma opinião pessoal minha sobre aparelhos eletrônicos e floresta. Não se dão muito bem, tá? Muitos aparelhos eletrônicos fungam, dão circuito e coisa por causa da umidade. Então, prepare-se para ter problemas e saber resolvê-los. Tá? Que mais? Uma dica minha para encerrar a aula de hoje é tenha sempre alguém da informática, ou engenharia elétrica, ou um engenheiro eletricista, ou um eletrotécnico que saiba lidar bem com isso. Senão você vai fracassar, quase certo. Tá? Eu já tive muito problema com isso. Aparelho eletrônico, não sabia nem como funciona o aparelho e querer usar. Mas não é não saber como mexer no aparelho, como ligar, desligar e gravar. É resolver os problemas mesmo. Tá? Então, ou você tem por perto um cara ali que te ajude com isso, ou você faz um curso, alguma coisa, para realmente resolver problemas inesperados, pois eles vão acontecer. Principalmente em relação a baterias, né? Certo? Pois as coisas acontecem, né? Isso aqui era um gauge que nós tínhamos numa estação meteorológica e do nada, um belo dia, tinha um formigueiro lá. E aí? O que faz, né? As formigas adoram calor, o lugar era fechadinho, quentinho. Elas fizeram um ninho e aí comprometeu toda a parte eletrônica do aparelho. Então, até essas coisas, né? Como afastar formigas, se você não for estudar elas, né? Como afastar alguns animais das suas câmeras trap, dos seus aparelhos eletrônicos indesejáveis que podem atrapalhar o seu estudo. Tá? Então, na próxima a gente vai ver mais coisas sobre os acervos de som da Unicamp, mais cuidado com aparelhos eletrônicos e até a próxima então.